você, série Sucesso 365, e nesse episódio eu queria passar uma dica de sucesso para você, ok? Vamos comigo? Como você faz a gestão da sua emoção? Alguns inimigos que as empresas têm, que são principalmente a inveja, a culpa, o orgulho, a ganância, são emoções que acabam destruindo o seu negócio. Quando você tem inveja do seu concorrente, você tenta comprar o carro que ele comprou, por exemplo, mas você teoricamente você não poderia comprar aquele carro. Ou então você tentar mudar a fachada da sua loja porque ele mudou, por exemplo, mas você não poderia. Você não tem capital para isso. O empresário, ele tem um monte de emoções que concorrem pelo comportamento dele, quer dizer, por aquilo que ele realmente vai fazer. E no final das contas, ele não consegue, se ele não conseguir gerenciar direito isso, ele acaba fazendo um monte de bobagem. E isso faz com que as empresas quebrem. E não porque o empresário não sabe a especialidade dele. Muitas vezes a empresa quebra porque ele não consegue fazer uma gestão emocional nele, nem uma gestão estratégica, nem quando ele não consegue seguir toda essa estratégia. E são várias dicas que eu venho colhendo para empresários nesses últimos meses, esses anos, e eu vejo que isso tem um impacto muito grande no negócio, que não é particular, é como que você vai fazer uma gestão naquilo que o empresário está sentindo que impacta o negócio. Por que o empresário que toma decisões no seu negócio, se ele tomar decisões erradas, qual é o lado que ele gostaria que fosse? Você está entendendo? A partir do momento que, imagina como é que funciona a nossa mente. Primeiro a gente pensa, depois a gente sente alguma coisa. Por exemplo, a gente pensa num cachorro, por exemplo, e eu tenho um sentimento por esse cachorro. Se eu pensar na palavra tubarão, eu tenho um outro sentimento diferente. Então, dependendo do sentimento, eu ajo. Eu vou lá e eu faço alguma coisa. Então, é o pensar, sentir, agir. Agora, no caso de um empresário, quer dizer assim, agir quer dizer gerir negócios, dependendo do que você está sentindo. Se você está sentindo, por exemplo, medo, as suas decisões vão ser baseadas no medo. Não que exista um perigo real para você sentir medo, mas a tua decisão vai ser baseada no medo. Se você está sentindo orgulho, você vai tomar uma decisão baseada no orgulho. Não que exista um motivo para você não se sentir orgulhoso, para você não se sentir menor. Então o orgulho acaba fazendo com que você tente se sentir maior, e a maneira como você sente o seu negócio faz com que essas decisões que você toma faz com que você está entendendo. Então essa é a linha que eu venho levando, ok, nessa série Sucesso 365. E quando a gente fala, por exemplo, olha só, falando sobre emoções, engraçado que muita gente confunde emoções com estado emocionado. Quer dizer, a emoção significa eu chorar. Não é isso. Quando você tem um sentimento, digamos que entre um cliente na sua loja ou na sua empresa e você não vá com a cara daquele cliente, automaticamente você tem um conjunto de emoções e sentimentos que começam a invadir o seu organismo, fazendo com que você olhe para aquele cliente e pense assim, esse cara parece muito esperto, esse cara quer me passar a perna. Quer dizer, o que você está pensando ali? Você já está tomando decisões ou pré-decisões a partir de um sentimento que você teve. E muitas vezes não é nada disso. Na maioria das vezes não é nada disso. Porque o empresário, ele não prevê o futuro. E quando você começa a sentir alguma coisa, você toma decisões de acordo com o que você sente, não decisões de acordo com o mundo real. O que acaba acontecendo é que você muitas vezes toma decisões erradas. Isso faz com que você acabe levando a sua empresa para um lado ruim. Existem eu vou exemplificar isso de uma maneira assim, como que você, por exemplo, você tem um lado que é emoção
e o outro lado é a sua razão. Digamos que a sua razão seja um menino em cima de um elefante. O elefante é o seu lado emocional, a razão é o menino, o elefante é a sua emoção. A sua emoção, não, a sua razão é muito mais forte do que o menino. E a partir do momento que a sua emoção, o seu elefante, é muito mais forte do que o menino, você acaba sendo gerido muito mais pela sua emoção do que pela sua razão. Imagine que um menino fala assim para o elefante assim: elefante, vai para a direita, e o elefante vai para a esquerda. Ele fala assim: elefante, para um pouquinho, e o elefante sai correndo. Quer dizer, ele não consegue dialogar com o elefante. Só que aí tem uma coisa. Primeiro, qual é a linguagem que o elefante entende? E segundo, imagine que você se comunicasse com ele de modo que você aproveitasse toda a força do elefante para você conseguir atravessar rios, florestas, derrubar paredes. O elefante ele é muito forte, só que quando ele age contra você ou contra a sua razão, que é o menino, o que acontece é que você fica refém dele. Agora, quando você sabe como se comunicar e mandar no seu elefante, você aproveitar a força dele. O que é esse elefante, por exemplo? Imagina que você esteja em uma concorrência, por exemplo, na sua empresa. Você tem medo de perder aquela concorrência. Ao mesmo tempo você sonha que se você ganhar, você vai pegar um grande projeto, isso vai mudar a sua vida. Então você tem sentimentos, isso é seu elefante. Aí de repente você descobre que um dos seus concorrentes naquela concorrência é uma empresa e há muito tempo você conhece ela, você sabe que ela é muito maior do que a sua empresa. Então você começa a sentir medo. Quais são as suas reações diante desse medo? Esse é o elefante. Agora, existem algumas técnicas para você se comunicar direito com esse elefante, para você aproveitar a força desse elefante, para que você consiga comandar realmente, para que o elefante te ajude e ele não vá contra você. Olha só, olha como funciona a sua mente. Ela funciona basicamente com duas alavancas: dor e prazer. Você tem, quando a sua mente percebe que algo representa dor, o que ela faz? Ela foge. E quando ela percebe que algo para ela representa prazer, ela se aproxima. Então, para o jogo mental, o jogo eterno de fugir da dor e se aproximar do prazer. O tempo todo é isso. É assim que funciona. O medo nada mais é do que um sentimento que te preserva daquilo que a sua mente considera que é dor. Então, se você chega no parapeito de uma janela e você acredita que você possa cair, você acredita, você tem que acreditar. Você chegou no parapeito da janela, você acredita que você vai cair, aí você começa a segurar. Se você acreditar que você não tem medo, o seu cérebro não faz nada. Mas se você acredita que você pode cair, automaticamente a sua mente ela vai te preservar. Porque cair é dor. Ou seja, ela vai implantar em você medo para que você se afaste do parapeito da janela. Ou seja, você vai pensar: eu tenho medo de altura, por exemplo. Ou então, se você vê um cachorro, o cachorro está lá, ele não está fazendo nada, ele está quietinho, mas só que quando você olha para aquele cachorro e você associa cachorro a mordida, por exemplo, que você já foi mordido na infância, automaticamente a sua mente ela fala assim: eu acredito que eu posso ser mordido porque eu já fui mordido uma vez, e essa lembrança fica muito clara na minha mente. O que eu vou fazer? A minha mente implanta medo em você, aí você se afasta do cachorro. Mas se for o contrário, se você teve um cachorro na sua infância, que você gostava muito desse cachorro, você tinha um carinho muito grande por ele, o que vai acontecer é que a sua mente vai falar o seguinte: cachorro significa carinho, carinho é prazer, então você vai se aproximar do cachorro. Quer dizer, o seu cérebro te mandou um comando diferente. Você viu o cachorro, você lembrou que você foi mordido, por exemplo. Depois você sentiu medo e depois você se afastou, foi um comportamento. O outro caso, você viu o cachorro, você imaginou o cachorro, você lembrou que cachorro para você representa carinho,
você teve um cachorro querido na sua infância, então você sente carinho, então você se aproxima do cachorro. É um comportamento. Só que eu não estou falando do cachorro. Eu estou falando do seu concorrente, do seu cliente. Eu estou falando do seu dia a dia, do seu negócio, aquilo que você sente, aquilo que é a maneira que você age. Pensa sempre nisso. Aquilo que você sente é a maneira como você age. Então, é uma pergunta que ela não se cala. Muito empresário, por exemplo, tem medo de falar em público e ele perde grandes oportunidades de dar palestra, de fazer vendas do negócio dele nessa palestra pelo simples medo. Ou então tem um outro empresário que tem, por exemplo, uma crença que esse empresário não é bom o suficiente para fazer a empresa dele crescer. Então o que acontece? Se ele acha que ele não é bom o suficiente, ele simplesmente vai falar assim, eu nem vou tentar porque ele vai pensar assim, eu não sou bom para fazer esse negócio alavancar. E se eu tentar fazer isso, eu vou fazer a minha empresa quebrar. Então ele nem tenta. Se você acredita que você consegue alguma coisa, ou se você acredita que você não consegue, você nem tenta. Então se você falar assim, ó, eu acredito, por exemplo, se eu falar para você, dê 3 pulinhos aí que você vai ficar bilionário. Legal, se você acreditar, você vai dar os pulinhos. Agora, se você não acredita, você vai pensar assim, vou fazer o papel de palhaço, eu vou dar 3 pulinhos aqui para ficar bilionário? Imagina, ok? Ó, série, sucesso 365. E se você está gostando desse episódio, dessa sequência que eu estou fazendo, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos, deixa um like, tá ok? Então a gente continua esse assunto no próximo episódio. É muito bom falar sobre isso, tá ok? Deixe seu comentário, a gente se vê amanhã. Valeu!